Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos à introdução das lições bíblicas, lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre do ano de 2025. Desde já eu quero desejar um ano de bom estudo para nós, um ano que esse ano de 2025, nesses estudos da Escola Bíblica Dominical e também nos estudos diversos da Bíblia Sagrada, que Jesus ele abra nossa mente com o Espírito Santo, ele abra nossa mente, nosso entendimento, para que nós nesse ano venhamos aprender muito mais e ainda mais sobre esse livro sagrado, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, esse livro a qual nós tomamos por base da nossa vida ou como bússola da nossa vida, esse livro que nos ensina a viver de forma digna e melhor ainda, adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também esperar a sua volta. Nesse vídeo eu quero fazer uma breve introdução dessas lições bíblicas. A lição desse ano, desse trimestre, ela está com o título Em Defesa da Fé Cristã. Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E aí a aparência da revista é uma aparência muito bonita, muito linda, onde existe um lobo no meio das ovelhas. A imagem ficou bastante interessante, ficou bastante bonita e o tema é muito sugestivo. O tema para nós para quem estuda a Bíblia, o tema é de muita alegria. Por quê? Porque nós vemos o cuidado do comentarista, o cuidado da CPAD em trazer este tema novamente. Já tem muitos anos que eles não tragam esse tema, não trazem esse tema para a escola bíblica e agora voltaram com esse tema de Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Isso é de grande valia para nós, porque essas lições vão ajudar a gente a combater as heresias, vão ajudar a gente a ficar mais esperto com essas coisas que vêm tentar desviar-nos do foco, vem tentar nos desviar desse foco. E o comentarista dessa lição, desse trimestre, é o pastor Ezequias Soares. Ele é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo e mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí e é autor de diversos livros. Além disso, ele é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e da Comissão de Apologética da CGADB. Então, esse é o comentarista aí dessa lição, o pastor Ezequias Soares. E na introdução dessas lições está escrito o seguinte: neste trimestre, nos aprofundaremos no estudo das seitas e heresias que desafiam a igreja primitiva, compreendendo como esses desvios doutrinários foram adaptados e assumiram uma nova roupagem para se infiltrar no contexto da igreja atual. Olha que interessante o que nós iremos estudar nessa lição, o que nós iremos estudar nessa revista desse primeiro trimestre de 2025, porque vai mostrar para nós como que essas pequenas falsas doutrinas, elas estão tentando entrar na igreja. Como as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, eles de pouco em pouco eles vão tentando entrar e distorcer o que a Bíblia diz, o que a palavra diz. Essas heresias, essas seitas, então elas estão entrando em nosso meio para devagarzinho tentarem desviar-nos do foco, tentar tirar a gente do foco. E nós só conseguimos manter-nos no foco, só conseguimos nos manter assim nesse objetivo firme na palavra de Deus, se nós estudarmos a própria palavra de Deus. A gente só consegue saber se algo é falso quando nós sabemos qual é a versão verdadeira.
Nós só sabemos que uma palavra é falsa, uma vez que nós sabemos o que é a palavra verdadeira. Se a gente estudar as Escrituras Sagradas, como a Bíblia diz, como Deus ensina a gente a estudar, então nós saberemos quando essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, chamados de heresias e seitas, entrarem em nosso meio, então nós já vamos estar alerta para com esse assunto. E aqui está dizendo muito bem, olha, que nesse trimestre nós nos aprofundaremos nos estudos das seitas e heresias que desafiam a igreja primitiva. As primeiras igrejas já sofriam com as falsas doutrinas, eles já sofriam com os falsos apóstolos, com os falsos mestres, e nós também sofremos nos nossos dias de hoje. Só que as seitas e heresias que eram dito daquela época já não está sendo mais dito como era, mas já está com a nova roupagem, como diz aqui, compreendendo como esses desvios doutrinários, chamados por desvios doutrinários, eles foram adaptados e assumiram uma nova roupagem, ou seja, sempre existiu desvios doutrinários, sempre existiram, desde a primeira igreja até hoje existe o desvios doutrinários, só que na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, ela tinha uma roupagem para aquela época. Hoje ela está vindo com uma nova roupagem para a nossa época, e adaptados e assumiram uma nova roupagem para se infiltrar no contexto da igreja atual. Então, para que hoje tenha também, e tenha, é bem verdade, heresias e seitas no nosso meio, nós precisamos estudar as Escrituras Sagradas para sabermos isso perfeitamente. E continua dizendo também nessa introdução, frente a essa ameaça espiritual, a igreja tem a missão de rejeitar com firmeza os falsos ensinamentos e lutar contra qualquer tentativa de enfraquecer os fundamentos da fé cristã. Repetindo, frente a essa ameaça espiritual, a igreja tem a missão de rejeitar com firmeza. A igreja só consegue rejeitar essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos com firmeza através da palavra de Deus. Nós temos que estar com a palavra de Deus bem gravada em nosso coração, bem gravada em nossa mente, para que nós então venhamos conseguir com firmeza rejeitar essas ameaças espirituais, porque é bem verdade que são ameaças espirituais que a igreja sofre, sempre sofreu e está a continuar a sofrer com isso. E os falsos ensinamentos e lutar contra qualquer tentativa de enfraquecer os fundamentos da fé cristã. Nós precisamos lutar para que isso não venha a acontecer. E essas lições bíblicas desse primeiro trimestre vai nos ajudar a lutar em defesa da fé cristã. E nós precisamos sim aprender a lutar em defesa da fé cristã e combater com firmeza, combater com veemência, combater aí bem forte as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, com nova roupagem. Então, nós temos que tomar cuidado porque as heresias e as seitas, elas estão vindo hoje em dia também com uma nova roupagem. E nós conhecemos muito bem a frase que diz que isso não tem nada a ver. Essa frase tem entrado na igreja, tem entrado na vida de muitos cristãos, entrando como falsa doutrina. Está entrando como falsa doutrina. Essa frase de que isso não tem nada a ver tem entrado no meio dos jovens, dos adolescentes, dos irmãos e das irmãs também, com uma nova roupagem. Talvez você pode lembrar aí, você na sua casa, muitas coisas e muitas frases que pode se adaptar a isso também que eu estou a dizer, mas a que vem na memória agora é essa: isso não tem nada a ver. E o que tem muita coisa que a Bíblia condena, que as pessoas hoje estão dizendo que isso não tem nada a ver, que não é assim que a Bíblia diz, que você está fazendo uma interpretação errada, que a interpretação não é dessa forma. Sim, há muitas interpretações que nós podemos debater, mas há muitas interpretações ou há muitas frases, há muitas coisas
heresias e seitas que nós precisamos combater com firmeza. Não é debater, mas combater. Por isso, essa lição vai nos ajudar a nos manter em defesa da fé cristã. E os objetivos dessas lições, conforme o comentarista, o objetivo central do trimestre, ele é ajudar a proteger o rebanho do Senhor Jesus e evangelizar os seguidores dos movimentos heterodoxos. Ou seja, ajudar a proteger o rebanho do Senhor Jesus, ajudar a proteger os cristãos. Essa lição tem o objetivo de ajudar a proteger a nossa fé, ajudar a gente a proteger-nos. Por que somos cristãos? Por que cremos em Deus? Por que nós defendemos essa fé? Essa lição vai nos ajudar a falar tudo isso e também a evangelizar os seguidores dos movimentos heterodoxos, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que distorcem o que Deus diz, aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, aqueles que não são de acordo com a palavra de Deus, e eles vêm então querendo distorcer tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos o objetivo aqui, essa lição, de ajudar os cristãos e evangelizar também essas pessoas que estão trazendo muitas seitas e heresias, tentando trazer para o meio do cristianismo, para o meio da igreja. Por isso, esse fica assim então a introdução dessas lições, e a partir do próximo vídeo nós falaremos e entraremos na lição de número 1, continuando com o resumo das lições. Nós entraremos então na lição de número 1 dessa nova lição, desse novo trimestre de 2025. Que Jesus em Cristo vos abençoe.